culto onde a presença de Deus ela está aqui. É um culto onde os céus estão abertos, o Senhor contempla a nossa adoração. O Senhor se alegra quando o justo clama, quando o justo louva. Ainda mais quando o povo de Deus se reúne para celebrar pela alegria, pela vitória de um dos nossos irmãos, que nesse caso é Irineia. As bênçãos do Senhor, Irineia, estão sobre você. Estão sobre aqueles que partilham nesta noite um pedacinho deste presente que o Senhor preparou. Não foi Irineia, não foram os convidados, as pessoas que fizeram a festa, mas o nosso Deus tinha essa data no seu coração para que o nome do Senhor fosse glorificado e proclamado neste lugar, porque Ele é um Deus de promessas. Aleluia. Oh, Jesus. Obrigada, Senhor, porque Tu és fiel. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto,
Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. E as vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. As vozes de milhões de anjos não poderiam demonstrar a gratidão do meu ser. E a Kátia já me comunicou que aqui tem muitos e muitos anjos, porque ela já teve uma visão com os anjos aqui antes desse hino, né? Eu queria pedir a meus irmãos em Cristo, minha família, que ficassem em espírito de oração, que hoje, nessa noite, eu quero falar mais para os meus amigos, aqueles que me acompanham, né, há muitos e muitos anos atrás. Não é novidade que há 50 anos atrás, quase. Todos sabem que eu nasci no lar evangélico, fui criada em igreja evangélica, nunca escondi isso de ninguém, mesmo nova, como jovem, sempre falava, eu sou crente e tal. Só que eu ia à igreja por ir, né? Minha mãe me criou na igreja, meu pai me criou na igreja, então eu ia à igreja porque era um compromisso meu com Deus, porque eu tinha que ir à igreja. Eu me acostumei com o pessoal da igreja e eu ia à igreja. Mas, alguns anos atrás, talvez uns 3 ou 4 anos, eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Muitos dos meus amigos que estão aqui, parentes, geralmente eu já convidei, eu já falei do encontro com Deus. O encontro com Deus é um retiro que acontece 3 dias num sítio e que a gente realmente
tem um encontro com Deus. Aquele que vai procurar aqui, vai disposto a encontrar com Deus, encontra. E há uns 3 ou 4 anos atrás, eu passei a frequentar a igreja que meu irmão Edmar é pastor, e ia ter um desses encontros. Mas nós já tínhamos visto falar que esse encontro era assim, tudo era proibido no encontro e tal. E nem em casa, quando eu chamei Ralph, Gustavo e Mário para ir, todo mundo se apavorou com o tal do encontro. Ficar 3 dias, mãe, sem poder falar no telefone, sem poder ver ninguém, que isso é prisão e tal. Mas eu estava disposta a ter esse encontro com Deus. E eu coloquei no meu coração, não importa se eu não vou poder falar com ninguém, não importa se eu não vou me comunicar com quem está em casa, eu vou deixar tudo nas mãos do Senhor. Mas se é para ter esse encontro com Deus, eu vou ter. E eu saí daqui do Rio disposta a ter esse encontro com Deus. E realmente houve esse encontro ali naquele lugar. Minha vida se transformou muito. Para todos que me conhecem, né, eu era assim, muito nervosa. Hoje em dia eu sou muito calma, diante do que eu já fui. Eu era nervosa demais, eu brigava com todo mundo, eu dizia assim, igual meu pai me criou, que filha dele não levava desaforo para casa, e eu não levava mesmo. E Deus ali me transformou naquele lugar. Eu fui, o Mário até sem falar comigo, porque ele estava invocado, ele não queria ir, mas no final ele resolveu ir. E ali naquele encontro, todos os apelos que eram feitos, eu era a primeira a me levantar. Quando os preletores da noite, né, começavam a falar, eu já ficava, meu pai, cadê o apelo? Será que não vai ter apelo não? Porque eu queria estar lá na frente no apelo. E naquele lugar, realmente, eu me encontrei com Deus. E de lá para cá, minha vida mudou muito. Eu passei a colocar tudo nas mãos do Senhor. No meu convite estava escrito, para que todos vejam, entendam e compreendam que foi a mão do Senhor que fez isso. E eu comecei desde os 30 anos, que era um sonho meu, realizar esse culto, realizar essa festa. E o ano passado eu comecei a colocar diante de Deus. Mas financeiramente eu não sabia o que fazer, né? Meu pai, hoje em dia uma festa fica cara demais, eu não queria uma coisa simples. Eu queria algo assim maravilhoso como está nessa noite. Eu sonhei com cada detalhe dessa festa. Só que antes de eu passar para os meus familiares, para os meus amigos, eu coloquei na mão de Deus. E eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, eu gosto muito de levantar às 3 horas da manhã para orar. E eu comecei a fazer um propósito com Deus de oração para que essa festa fosse realizada. E quando eu comecei a colocar diante do Senhor, eu não falei com ninguém, só foi eu e Deus. Para que Satanás não entrasse na história, né? Eu fiz minhas orações só eu e Deus. E logo na primeira semana, a Andréia, que acabou de cantar, ela convidou uma irmã para ir falar lá na escola, no culto das sextas-feiras. E aquela irmã pregou, foi uma bênção, e no final do culto, a irmã perguntou quem queria oração e tal, e falou assim, antes de eu orar pelo pessoal, eu quero orar pela irmã aí do colégio, pela Erineia. E eu fui lá na frente. E aquela irmã foi usada por Deus e começou a falar para mim naquela noite. Eis-me a serva que eu contemplo o desejo do teu coração e aquele desejo que você colocou diante de mim, que só você e eu conhecemos, vai ser realizado. E eu comecei a chorar muito, ninguém entendendo nada, porque eu quase não choro, né? Então eu comecei a chorar muito e a irmã começou a colocar a mão aqui na minha coluna, botou a mão na minha barriga e começou a orar. Que Deus tirasse todo o mal. E aquilo assim me surpreendeu, porque todas as vezes que eu pensava nessa festa, vinha uma coisa na minha cabeça que eu não ia realizar. Talvez você não entenda, né? Porque tanta coisa antes de Erineia falar tanto nessa festa. Foi algo que eu não coloquei para ninguém, a não ser depois, quando o Ralph comentou comigo. Mas todas as vezes que eu começava a idealizar, falar na festa, vinha na minha cabeça, você não vai chegar até lá. E eu, naquela época, eu comecei a passar mal realmente. Eu fui numa doutora e ela falou que era problema de diabetes, o açúcar estava alto demais e tal. E que eu teria que fazer muita dieta, muito tratamento. Medir a pressão de manhã, medir a pressão à tarde, e que eu ia começar um tratamento rigoroso sobre pressão e tal, tomar remédio, e eu não aceitei aquilo. Eu fiquei calada e tal, cheguei a medir a pressão como ela mandou, de manhã e de tarde, mas, resumindo, eu deixei o tratamento de lado e comecei com meus planos da festa, e aquilo na minha cabeça, você não vai conseguir, você vai morrer antes, se você começar a pagar a festa, vai ficar tudo por aí. E depois que essa irmã orou, né, eu cheguei e falei assim para o Ralph, eu estava assim, a irmã orou tanto pela minha saúde, e eu estava com algo assim tão ruim no meu coração que eu não ia chegar. O Ralph já tinha comentado com a Eneida sobre isso.
ele tinha tido o mesmo pensamento, que talvez eu não chegasse até aqui. E ele falou, mãe, é surpreendente porque passou isso pela minha cabeça. E logo depois, em setembro, eu perdi uma prima muito querida. E quando eu perdi a minha prima, a Derli, eu realmente naquela noite, eu me ajoelhei e orei, falei, Senhor, é difícil a gente planejar alguma coisa, a gente não sabe o dia de amanhã, eu não sei se eu vou chegar até lá, e aquilo me desanimou muito, porque uma das pessoas que mexeu comigo, que ia bordar minha roupa, foi ela, que eu dizia assim, eu quero tudo com muito brilho. E ela falou assim, não, mas eu vou bordar. Estava eu e Ilma mexendo com ela que ela ia bordar nossa roupa. E ela morreu tragicamente num acidente. E aquilo me desanimou. Aí eu fui, teve na minha igreja um missionário. Então depois que a Derli morreu, eu continuei orando. Falei, Senhor, mas tu sabes que era um plano meu. Tu sabes que era um desejo do meu coração. E coloquei diante de Deus, se realmente for desejo do teu coração, Senhor, que eu realize esse culto, essa festa, o Senhor vai me dar mais um sinal. Não vai ser só a palavra da irmanice, mas eu vou ouvir de mais algum servo do Senhor. E foi um missionário muito usado por Deus na minha igreja, o missionário Renato. E naquela noite eu estava de plantão na porta da igreja, ele entregou profecia para várias e várias pessoas ali, e nada de falar nada para mim, né? E eu comecei a orar lá na porta. Falei, Senhor, o culto já está acabando, Senhor. O Senhor não vai falar comigo, não? Então não vou ter minha festa, não é possível, Senhor. E eu orando lá na porta da igreja, o Renato pegou o microfone para cantar o último hino do CD dele. Falou, antes de eu cantar o hino, eu quero falar para você, essa irmã aí da porta. Eu olhei para trás, ele vai para você mesmo. Deus manda te dizer que Ele não esqueceu de você. Glória a Deus, aleluia. Ele está contemplando o desejo do teu coração. O seu sonho será realizado. Aquele desejo que você colocou diante de mim, que só eu e você conhecemos. E eu saí dali glorificando ao Senhor. E passado, parece que uma semana, eu levei o pessoal da igreja do Ralph para o encontro com Deus. E na volta nós fomos na igreja do Ralph levar o pessoal, contar como tudo aconteceu lá no encontro. E já tinha acabado o culto, nós estávamos lá fora rindo, batendo papo, e o pastor Ilmo chegou no portão, é o pastor da igreja do Ralph. Eu gostaria que também o pastor Ilmo está aqui nessa noite, ficasse de pé para que todos conheçam o pastor Ilmo. E a irmã Joseilde são também assim muito usados por Deus. E naquela noite o pastor virou e falou assim, eu queria pedir aos irmãos que estão aqui fora, tal, que entrassem um pouquinho aqui no salão da igreja. E nós entramos. Já devia ser umas 10 e pouca, 11 horas, e Deus usou esse casal aí maravilhoso. Muito obrigada. E o pastor falou assim, antes de fazermos aqui a oração, Deus está mandando orar pela irmã Irineia. Nós vamos orar agora pela irmã Irineia. E começaram a oração. E naquela semana, eu tinha assim... a minha neta iria cantar uma música, né? Mas na hora, a música que ela ia cantar, que ela agora não teve coragem de cantar, falava sobre você é uma princesa, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou, né? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E quando o pastor Ilmo começou a orar, eles oraram sobre o encontro, as pessoas que eu levei ali no encontro, e ele foi usado por Deus. Eu não lembro se era ele que falava em línguas ou se era Joseilde e o outro interpretava. Eu sei que foi assim muito tempo. O Jefferson, eu lembro que estava esse dia, e outras pessoas que estão aqui nessa noite estavam ali. E Deus usou o pastor Ilmo para falar para mim nos mínimos detalhes. Ele falava assim, eis que eu vejo um baú na sua frente de ouro, de joias finíssimas. E Deus pega agora essas joias, esse ouro, e eis que Ele coloca em você. Você é uma princesa aos olhos do Pai. E naquela noite eu chorei muito, mas muito, mas muito. E Deus falou tudo o que eu precisava ouvir. Naquela semana eu tinha passado pelo problema da Derli, então eu achava que eu não ia conseguir. E Ele falava assim, eis que você entrará naquele lugar que você tanto imagina, de cabeça erguida, com joias finíssimas como uma princesa. E eu recebi realmente aquela palavra de Deus. Mas como o ser humano é muito falho, eu falei, Senhor, o Senhor já me deu 3 provas. 3 servos teus falaram comigo. Mas agora eu queria uma prova material. E em outubro era aniversário do Mário, nós fomos jantar, fomos ao shopping passear. E eu mexi com a Eneida, assim, virei, Eneida, se eu for fazer minha festa de 50 anos, é nessa loja que eu queria comprar minha roupa. Eneida falou, dona Irineia, vamos entrar, vamos ver, né? Não custa nada.
Eu falei, mas eu não tenho nem dinheiro para comprar uma roupa dessa. Mas Deus já tinha mandado fazer a roupa que eu queria. E eu falar para a moça, conversando, eu falei para ela é casamento do rapaz? Eu, não. Vai ser madrinha? Não. É meus 50 anos. Eu quero dar assim, um culto maravilhoso para agradecer a Deus esses 50 anos. E ela virou e falou assim, então eu tenho a sua roupa guardada. Peraí, que cor que você quer? E eu falei que era uma roupa vermelha. E ela falou assim, peraí, sua roupa está guardada. Gente, a roupa estava guardada como eu idealizei. A Dilma, minha prima, que trabalha comigo, está aqui de prova. Naquela semana eu tinha falado com ela como eu queria o vestido. O vestido estava pronto na loja, no meu tamanho, não tinha ido para a vitrine. Quando a moça pegou, estava Ralph, Eneida, Mário. Realmente eu passei mal quando eu vi o vestido. Eu falei, Senhor, Deus mandou fazer nas minhas medidas, gente. É difícil você encontrar um vestido pronto no meu tamanho que ficasse certinho, na cor e nos bordados como eu queria. Estava pronto esse vestido. Então é isso, é para que vocês vejam, entendam e compreendam que foi a mão do Senhor que fez isso. E para você, meu amigo, que já conhece esse Deus maravilhoso, porque todos os meus amigos que estão aqui nessa noite não vão poder nunca dizer, a Irineia nunca me convidou para um culto. A Irineia nunca me convidou para ouvir a palavra de Deus. Porque eu tenho até uma pessoa assim, chegada a mim, que hoje não está aqui, mas que ela virou e falou assim, eu vou bem tarde no culto, na festa da Irineia, porque tudo dela é movido a culto. Glória a Deus por isso, porque tudo é movido a culto. Se eu estou viva é porque esse meu Deus permitiu que eu chegasse até aqui completando essa idade nesta noite. Então eu quero dizer para você, meu amigo, que Deus não invade coração. Ele não invadiu o coração da Irineia, não. Eu abri de livre e espontânea vontade. Então o maior presente de aniversário que eu poderia receber essa noite é que você também tenha um encontro com esse Deus maravilhoso. Que você também possa estar abrindo o seu coração para esse Deus maravilhoso. E uma coisa que me chamou assim muita atenção, porque eu tenho outros amigos e amigas que já completaram também 50 anos. E até agora eu ainda não consegui ir na festa de ninguém dos 50 anos. E quando meu primo que veio do Paraná, ele chegou aqui, ele falou assim, não, eu tinha que vir, porque na nossa família você é a primeira que para comemorar 50 anos. E realmente, então é para que você conheça esse Deus maravilhoso que fez isso tudo por mim. Ele pode fazer muito mais por você. É só você querer e abrir teu coração. Amém. A paz do Senhor Jesus. Convidamos a todos para que nos coloquemos de pé neste momento para a leitura do Salmo chamado por muitos de nós Salmo do Aniversariante. Salmo número 90. A palavra do nosso Deus diz assim no Salmo número 90: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio.
Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus abençoe este salmo lido. Amém. Podemos assentar. O tempo em que esteve no cativeiro do Egito. Quando lemos o Salmo 90, para podermos entender este salmo adequadamente, é preciso ter em mente isto, que algumas expressões aqui são aplicadas em razão do cativeiro vivido pelo povo de Israel no Egito. Por exemplo, quando o salmista diz assim, no verso 15, alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido. Ora, nós sabemos que o Senhor tem para nós o melhor, e o Senhor quer que vivamos dias alegres e felizes. Agora, esta aflição, eles estão se referindo ao período do cativeiro junto a Faraó. Então é preciso ter esta informação para entendermos melhor o Salmo. Mas, meus amigos, nós queremos, esta noite, fazer uma breve reflexão sobre os anos da nossa vida. Diz aqui a palavra do Senhor, ela nos aponta aqui algumas informações muito interessantes. Primeiro, é uma coisa que todos sabemos, mas parece que não queremos admitir. É que os anos da nossa vida passam voando. O salmista chega até a tomar como ilustração uma planta que nasce pela manhã e floresce durante o dia e à noite murcha e seca. E é claro que os anos da nossa vida passam rápido, mas também não tão rápido assim. Entretanto, ele diz que para Deus 1000 anos são como um dia, e um dia é como 1000 anos. Para Deus não há extensão de tempo, porque Deus Ele é o Pai da eternidade. E este salmo, a primeira coisa que devemos compreender aqui, é que ele aponta para a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Devemos refletir nisto, que o Deus que criou todas as coisas, inclusive as nossas vidas também, é um Deus eterno. E tendo Deus criado o ser humano e o colocado neste mundo para viver os seus dias, dentro do plano de Deus está incluído para nós a eternidade também. Como Deus eterno, Ele tem para nós uma proposta de eternidade. Então nós vemos aqui o salmista pedindo ao Senhor que lhe dê sabedoria para que ele saiba contar os seus dias. Se nós formos contar os nossos dias, eu quero, pela fé, declarar, e você que já tomou posse, glorifica a Deus por isso, e você que ainda não tomou posse disso pela fé, faça isto hoje. Você estaria contando e nunca pararia de contar, porque os anos da nossa vida não terão fim. Deus nos criou para a eternidade, e Deus tem planejado para nós uma vida eterna. Devemos levar em conta que os anos da nossa vida que passamos aqui realmente são passageiros, mas a eternidade não passa, é eterna. E Deus tem para nós uma vida sem fim junto a Ele. E este mundo passará, mas a nossa vida não vai passar se nós hoje tomarmos uma firme decisão de abraçarmos a mensagem da palavra de Deus, de nos achegarmos para esse Deus e o declararmos por nosso Deus, entregarmos as nossas vidas a Ele. Então, para nós, não haverá um tempo final na nossa trajetória. Apenas nós trocaremos de cidade. Um dia deixaremos esta pátria e esta vida que já é tão agradável aqui no planeta Terra, para estarmos em uma outra dimensão de vida muito superior, muito melhor, para sempre com Deus o Pai. E eu quero então chamar a atenção que o salmista,
pede ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias. O que ele estaria pensando, Moisés, ao se expressar assim: ensina-nos a contar os nossos dias? Pensemos um pouco. Contar os nossos dias deve implicar em fazer uma análise, fazer um balanço, levar em conta os anos que já se passaram e também aponta para os anos que virão. E como nós somos pessoas que temos uma mente racional, nós, à luz da palavra de Deus, que diz que os anos da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, mas ao final é câncer e enfado, nós começamos a fazer as contas e de repente concluímos que não nos restarão tantos anos, tomar uma firme disposição de viver melhor daqui para frente. Agora, ninguém conseguirá viver bem os seus dias se não estiver vivendo cada momento, cada instante debaixo da direção de Deus. Nós precisamos da direção do Senhor para vivermos bem cada dia das nossas vidas. E Deus não nos criou e não nos abandonou aqui para vivermos de qualquer forma. Deus tem para nós uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de excelência. E Ele quer que vivamos esta vida. E Ele está pronto a nos conduzir, a nos apontar o caminho, a nos amparar, a nos proteger, a nos guardar, para que vivamos bem cada dia das nossas vidas. Tudo que temos que fazer é reconhecer a nossa dependência de Deus, reconhecer que nós precisamos dEle. Então, ensina-nos a contar os nossos dias. Deve implicar numa firme disposição de viver mais próximo de Deus daqui para frente. Se nós vivermos cada dia próximos do Senhor, nós viveremos em sabedoria perfeita, viveremos uma vida sábia e consequentemente, ou decorrentemente melhor, dizendo, viveremos uma vida vitoriosa neste mundo e na presença de Deus. Deus tem isso para você, Deus tem para cada um de nós, que possamos nos achegar a Ele. E concluindo,